Deus te abençoe, Lucas Pedro. Boa noite, irmãos. Espero que todos estejam bem. O Fabiano, que é da minha classe, ele nem sabe, mas ele me ajudou bastante com a introdução. Ele fez a introdução dessa minha mensagem, porque ele falou muito sobre cidade. E a gente, entre os jovens, esse mês, a gente tem falado sobre a cidade. E o tema desse mês, estudando o Evangelho de Mateus, é Jesus está na cidade. É uma afirmação. Mas eu trouxe aqui para vocês uma pergunta. Eu transformei o tema dessa mensagem de hoje numa pergunta. Jesus está na cidade? O Fabiano acabou de falar que ele vai para lá para começar um campo na casa dele e começar um trabalho missionário ali. Ele disse, inclusive, que os primeiros membros dessa comunidade serão missionários também. Eu espero que os do meio também e que os últimos também sejam missionários. E essa mensagem é sobre isso. Agora, essa pergunta, eu creio que qualquer um de nós aqui responderia com um sim. Basicamente, Jesus está na cidade. Sim. Só que a próxima pergunta lógica, que vem depois desse sim, é como ele está na cidade. Como, enfim, ele está na cidade hoje. E hoje, nessa mensagem, eu quero trazer um personagem fictício para nos ajudar em alguns momentos da mensagem. E esse personagem se chama Rubens. Esse personagem, ele é um cristão evangélico e é um empresário. Ele é um empreendedor, ele é um homem que tem muitos funcionários, centenas de funcionários trabalhando para ele, o Rubens. E com certeza o Rubens responderia essa pergunta com um sim e responderia a próxima pergunta, como Jesus está na cidade, da seguinte forma. Eu sou o Rubens agora, tá? Bom, Jesus está na cidade porque eu, todas as semanas, vou a uma igreja histórica, uma igreja consistente em sua teologia, e ali eu com a minha esposa e os meus filhos, a gente aprende muito de Jesus. E a gente convive com pessoas que são de Jesus também. E, além disso, de vez em quando, eu vou num culto de sexta, numa outra igreja, que tem um culto especial para empresários. E ali eu tenho mensagens que me ajudam a viver a vida cristã como um empresário. Então, Rubens responderia a pergunta desse jeito. Jesus está na cidade por meio das igrejas que estão na cidade e por meio das alternativas de igrejas que estão na cidade, das opções que a gente tem de igrejas. Muito bem. Mas, para a gente responder essa pergunta com propriedade, como Jesus está na cidade, a gente precisa buscar no texto bíblico como ele esteve nas cidades. Como ele esteve, quando ele esteve aqui em carne e osso, 100% homem e 100% Deus, como a gente gosta de dizer. E para isso a gente vai ler o texto, que está em Mateus 4, você pode abrir na sua Bíblia, a partir do versículo 12. Mateus 4, a partir do versículo 12, o que está projetado aqui é na Nova Almeida, tá? E eu vou ler esse texto aos poucos, a gente vai caminhando por esse texto, para a gente entender como ele esteve na cidade, tá? Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali.
Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz. Aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Essa primeira porção que eu li nos mostra que Jesus, logo após a tentação, logo após 40 dias sendo tentado, ele voltou para Galiléia e se deu conta de que João Batista tinha sido preso. Então ele decidiu se mudar da cidade de Nazaré para a cidade de Cafarnaum. Ele morava então ali agora em Cafarnaum. E Mateus faz questão de colocar aqui um trecho da profecia que a gente gosta de ler muito no Natal, que é o trecho que está registrado em Isaías 9. É aquele texto que a gente conhece muito no Natal, porque um menino se nos deu. Aquele texto conhecido, logo mais algumas semanas estaremos lendo esse texto na igreja. Mas ele pega a parte que fala que a terra de Zebulon e a terra de Naftali, caminho do mar, Galiléia dos gentios, viu grande luz. E a gente sabe, nós que somos cristãos, por que viu grande luz? Porque Jesus estava naquelas cidades. Mas eu quero saber como ele foi luz naquelas cidades. Nós sabemos que ele foi luz naquela cidade. Inclusive, o fato dele decidir morar na Galiléia é muito simbólico e importante, porque aquela região tinha sido há muito tempo desgarrada de Deus, de Jeová. O reino do norte, havia muitos séculos, eles estavam distantes de Deus, e eles tinham se misturado com outros povos, e por isso eles viviam na escuridão da sombra da morte. Jesus decide morar nesse lugar marginalizado. Ele toma essa decisão. E então esse povo vê a sua luz pelas cidades. Mas, continuando o texto, no versículo 18, olha só o que a gente descobre. Olha só como Jesus era a luz nessas cidades, nesses vilarejos e cidades. Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês como um destaque: Jesus estava caminhando. Jesus não decidiu ficar em um lugar fixo em Cafarnaum, pregando e ensinando e esperando que as pessoas viessem até ele. Como o seu Clóvis gosta de dizer, meu velho amigo, ele tinha um ministério peripatético, um ministério de caminhada. Quer dizer, então, que Jesus decidiu que ele não seria um poste de luz. Jesus decidiu que seria uma lanterna. Jesus decidiu que seria móvel. Jesus decidiu que ele ia iluminar aquela região caminhando por aquela região. Não parado. Não estático. E quando ele faz isso, a primeira coisa que ele faz é recrutar gente. Na pessoalidade dessas pessoas, ele vai na vida pessoal de pescadores, ele olha nos olhos de pescadores.
E ele recruta esses homens, e o que é mais interessante, ele recruta esses homens para também serem luz que caminha por aquela região. Ele diz a esses pescadores: eu vou fazer de vocês pescadores de gente. Vocês vão caminhar comigo, vocês vão ficar em movimento, e vocês também serão luz nessa região. Essa é a primeira coisa que ele faz. Mas o texto não para por aí. Continuando o texto, olha só no versículo 23. Qual é a primeira coisa que Mateus fala nesse resumo? Aqui do 23 até o final desse capítulo, Mateus ele faz um dos seus muitos resumos para depois mudar de tema. E ele diz: Jesus percorria toda a Galiléia. A luz sempre móvel. A luz sempre em movimento pela região. E o que ele fazia em movimento? Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Quer dizer, a fama de Jesus cruzou fronteiras da Galiléia, do norte da Galiléia. Foi para a Síria, foi para povos gentios. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões os seguiam. Uma coisa que me chama atenção nesse resumo de Mateus é que é algo que eu tenho levado para os jovens esse mês, que quando a gente fala de cidade, quando a gente leva a sério a ideia de evangelização na cidade, a gente precisa entender que a cidade, ela contém impessoalidade e pessoalidade. E quando a gente lê esse texto de Jesus, você percebe que ele se movia como luz naquela região, na impessoalidade e na pessoalidade. Quando Jesus, por exemplo, multiplicou os pães, ele deu comida para muita gente que ele não sabia o nome, que ele não sabia a biografia de vida dessas pessoas, mas ele deu pão para essas pessoas. De modo impessoal, mas ele deu pão. De modo impessoal também ele pregou o evangelho para pessoas que ele não sabia o nome. Mas quando ele ensinava nas sinagogas, que não eram grandes salões, eram pequenos salões, ele com certeza olhava nos olhos das pessoas e sabia os nomes das pessoas. Quando ele curava um cego, ele se aproximava desse cego. Quando ele curava um leproso, ele se aproximava desse leproso com compaixão, contrariando uma sociedade inteira que pedia para eles se afastarem dos leprosos. E ele conhecia esse leproso em sua pessoalidade. Jesus, ele conseguia ser luz distante e ser luz próximo das pessoas. E o que ele fazia em todo esse tempo de mais importante era preparar pessoas para continuar sendo luz naquelas cidades e naquelas regiões. Sempre. Por exemplo, se você continuar essa leitura e se você ler o Sermão do Monte, que está logo em seguida disso, capítulo 5, 6 e 7, você vai perceber que Jesus está falando para uma multidão gigantesca. Mas você vai perceber que as palavras dele são para os seus discípulos. Ele está falando sempre para os seus discípulos. Sempre para aqueles que estão chegados a ele. A multidão ouvia. A multidão aprendia impessoalmente. Mas Jesus ensinava para os seus. E atendia a multidão também. Então é dessa forma, em resumo, que Jesus esteve nas cidades. Ele esteve nas cidades sendo luz móvel, levando o evangelho do reino para pessoas próximas e para pessoas no atacado, a granel e no atacado. Ele fazia isso.
E foi assim que ele viveu aqui entre nós. E aí a gente precisa falar sobre a nossa situação como cristãos hoje. Como a gente vive a impessoalidade e a pessoalidade na cidade. Nós moramos numa metrópole. E como moradores de uma metrópole, nós somos expertos em viver impessoalidade. Nós cruzamos nos corredores de shoppings com centenas de pessoas que nós não sabemos o nome e não temos a mínima pretensão de saber o nome dessas pessoas. Eu tenho usado o ônibus coletivo público para vir até o seminário. Eu pego 2 ônibus para ir para o seminário alguns dias da semana e eu percebo como as pessoas estão especialistas em impessoalidade. Fone de ouvido sem fio, celular na mão, um dorama, uma série ou uma musiquinha. Muitas pessoas dentro de um ônibus lotado. Ninguém quer falar com ninguém. Por quê? Porque nós convivemos com muitas pessoas o tempo todo e isso nos dá um calo de conseguir conviver com essas pessoas sem entrar na pessoalidade dessas vidas. Até porque seria loucura tentar. Se eu quiser conversar com alguém dentro de um ônibus, provavelmente eu vou ser rejeitado. Porque essas pessoas não querem conversar comigo dentro de um ônibus. Se eu tentar fazer uma evangelização dentro de um ônibus às 7 horas da manhã, provavelmente eu vou ser rejeitado. Porque as pessoas querem ficar em sua intimidade. Quando a gente vai dirigir, então, nós subimos os vidros, ligamos o ar-condicionado, ligamos o som, e a gente está literalmente com uma coraça de impessoalidade. Não são pessoas mais que estão nos outros carros, são coisas. E a gente vai para o trabalho, e muitas vezes no ambiente de trabalho, nós conhecemos 2 ou 3 pessoas que são os nossos colegas de trabalho, nem amigos são, que a gente sabe alguma coisinha sobre essas vidas. Mas muitos dos colaboradores daquela empresa, a gente não sabe nada sobre a história de vida deles. A gente vive nessa impessoalidade. Mas a gente também vive muita pessoalidade. Vive. Por exemplo, quando a gente vem numa igreja, nós conhecemos pessoas, nós sabemos os nomes, a história, as dores das pessoas. Quando a gente vai num shopping com a nossa família, a gente vai comer num restaurante que a gente come há muito tempo, a gente tem pessoalidade com os nossos. E talvez com mais uma família que se achegue a nós. Não é assim? Não é assim que a gente vive na cidade? E quando a gente vai falar de evangelização na cidade, esses são os grandes problemas. Como a gente faz evangelização hoje? Nessa impessoalidade. E nessa pessoalidade fechada que a gente vive. Bom, para nos ajudar, eu quero voltar ao nosso personagem fictício, Rubens. E eu quero dar um caminho para a gente. Um caminho de evangelização possível nas grandes cidades. Rubens está incomodado há algumas semanas, porque todos os dias pela manhã, a tia da limpeza, a senhora da faxina, entra na sala do Rubens, com os olhos cheios de lágrimas, com uma cara triste, para coletar o lixo que está na sala dele e no banheiro do seu escritório. E ela faz isso todos os dias, e todos os dias ela está com essa cara, com esse semblante triste. E um dia ele está de mau humor. E o Rubens é daqueles que gosta de positividade. Ele gosta de positividade, ele gosta de acordar de manhã e dizer que ele é um vencedor. Então ele se incomoda muito com o rosto caído daquela senhora da limpeza, porque ele acha que pode influenciá-lo e influenciar os seus colaboradores. Então um dia ele chama a secretária e fala: eu estou incomodado com a forma como essa senhora entra aqui e faz a limpeza. E eu quero que você veja o que está acontecendo com a vida dela
porque eu não gosto que os meus colaboradores estejam nessa situação. Então a secretária do Rubens se lembra que ela não é colaboradora dele. Que ele contratou uma empresa terceirizada de limpeza. E aí ela dá uma ideia para o Rubens, diz assim: nós podemos ligar para a empresa e pedir para trocar a tia da faxina, a senhora da limpeza. E ele diz: pois bem, por favor. Só que aí ele se senta na cadeira, na sua boa cadeira, e ele se lembra de algumas mensagens que ele ouviu em uma das igrejas que ele frequenta. E ele pensa consigo mesmo: não é porque ela não é uma das minhas colaboradoras, que ela não é uma pessoa. Então ele liga no ramal da secretária e diz: ainda não faça aquilo que você me falou. Me dê mais um tempo. No outro dia, a tia da limpeza entra na sala com o mesmo semblante. Vai até o banheiro. E ele se levanta, vai até o banheiro. Ela toma um susto. E ele diz: me desculpe, senhora, qual é o seu nome? E ela diz: meu nome é Estela. Estela, desculpa eu estar me intrometendo na sua vida, mas eu tenho percebido que já há muitos dias você entra na sala chorando, ou como quem já chorou há muito tempo. E isso tem me incomodado. Eu queria saber, olha só essa frase, eu gostaria de saber o que está acontecendo na sua vida. Rubens, nesse momento, ele quebra a fronteira da impessoalidade. E ele vai até a pessoalidade da vida da Estela. E ela fala para ele: olha, eu tenho um neto que eu crio, que eu cuido, que está passando por um problema de saúde. E o sistema público de saúde está difícil, é lento o processo. E aí o Rubens pergunta: mas a empresa que eu contrato e que contrata você não te oferece um plano de saúde particular? Não, eles não oferecem. Então o Rubens, movido por compaixão, aliás, essa é uma expressão muito usada nos evangelhos, porque Jesus fazia curas movido por compaixão. Ele diz: olha, o meu mestre, Jesus, tem poder para curar o teu neto. E eu vou orar. Vamos orar juntos para que o teu neto seja curado por Jesus. Ela agradece. E ele fala: mas eu quero fazer mais. Eu quero saber se você topa pedir demissão dessa empresa e eu te contrato como minha colaboradora. Porque aqui os nossos colaboradores têm convênio. E ela chora de novo. Ela já está pré-chorada. Ela chora de novo. E a partir desse momento, ela não é mais a tia da faxina. Ela não é mais a senhora da limpeza, substituível. Ela é a Estela, que tem um problema familiar, um problema de saúde na família. E o Rubens, como luz, como pescador de gente, que forma pescadores de gente, como alguém recrutado pela luz do mundo, sem dúvida com isso faz uma nova discípula. Quebrando essa cadeia de impessoalidade das nossas cidades, indo para a pessoalidade, tendo compaixão por essa senhora, conhecendo a história dessa senhora.
E se você me perguntar quais são as formas, os meios de se evangelizar hoje, numa cidade de concreto como Campinas, é assim. É desse jeito. Se você me perguntar como que uma igreja cresce de modo sadio, com pescadores de gente que estão na cidade representando a luz de Cristo, é assim que uma cidade cresce. Que uma igreja cresce. A cidade não precisa crescer mais, já está bem grande. É desse jeito que uma igreja cresce. Por isso que eu disse, da fala do Fabiano, que não sejam só os primeiros membros da igreja do Fabiano, que sejam missionários. As nossas igrejas como instituição, a igreja do Guanabara como instituição, pode fazer muita evangelização do ponto de vista institucional. Sim, nós podemos fazer vídeos, nós podemos fazer eventos, mas o crescimento orgânico de uma igreja, ele acontece a partir de cristãos que se entendem como pescadores de gente, que se entendem como luzeiros que replicam e que refletem a luz de Cristo na cidade. Não existe outro jeito. Simplesmente não existe outro jeito. E nós não fomos chamados para outra coisa. Nós fomos chamados para isso. Vamos orar?